Você já parou para pensar se a sua maneira de viver agrada a Deus? Será que as suas atitudes, as suas escolhas diárias estão alinhadas com o coração dele? Como podemos caminhar de uma forma que realmente o honre em um mundo com tantas opiniões e direções diferentes? Para responder a isso, vamos viajar muito tempo atrás, para antes mesmo das leis que conhecemos hoje existirem. Na Bíblia, encontramos a história de um homem chamado Enoque. Ele viveu numa época em que não havia um código de leis escritas para guiar a sociedade, como as que foram entregues a Moisés séculos depois. Não havia constituição, não havia tribunais como os nossos. Era um tempo, poderíamos dizer, sem lei humana, formal e escrita. Mesmo assim, a Bíblia diz algo poderoso sobre Enoque. Ele andou com Deus. Pense no que isso significa. Andar com alguém é ter intimidade, é compartilhar o caminho, é concordar na direção. Enoque não dependia de regras humanas para saber o que era certo ou errado. Ele dependia da lei de Deus, escrita em seu coração. Ele vivia conectado à fonte da justiça, ao próprio Criador. Imagine a sociedade daquela época. Sem leis claras. As pessoas poderiam facilmente seguir seus próprios desejos, fazer o que bem entendessem. Mas Enoque escolheu um caminho diferente. Ele escolheu sintonizar sua vida com a frequência divina. Ele buscava a justiça de Deus, não a justiça dos homens. E essa justiça era muito superior. O resultado dessa caminhada íntima foi extraordinário. A Bíblia nos conta que Enoque agradou tanto a Deus, mas tanto, que Deus o tomou para si. Ele não passou pela morte como as outras pessoas. Sua vida foi um testemunho tão forte de comunhão e retidão que Deus o arrebatou da terra. Que exemplo incrível! Isso nos mostra uma verdade fundamental. Agradar a Deus não se trata apenas de seguir uma lista de regras externas. É sobre algo muito mais profundo. É sobre viver e buscar o reino de Deus, aqui e agora. É sobre incorporar os valores desse reino em nosso dia a dia. Quando oramos o Pai Nosso, dizemos: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Enoque vivia essa oração na prática. Ele trazia a realidade do céu para a sua vida na terra. Ele vivia de acordo com os princípios do reino: amor, justiça, paz, bondade, fidelidade. E como isso se aplica a nós hoje? Vivemos em um mundo cheio de leis, regras e regulamentos. Mas a verdade é que, se nosso objetivo for apenas cumprir a lei humana, ainda estaremos muito abaixo do padrão de Deus. A justiça do reino de Deus excede muito a justiça dos homens. Por exemplo, a lei humana diz: não mate. Mas Jesus nos ensinou que a justiça do reino vai muito além de exigir que não matemos. A justiça do reino diz para não ofendermos ou guardarmos raiva do nosso semelhante. A lei humana diz: não cometa adultério. A justiça do reino diz para não cobiçarmos nem dentro dos nossos corações. Quando vivemos buscando o reino, nossa régua moral se eleva. Não fazemos o bem apenas por medo da punição da lei, mas porque amamos a justiça e queremos agradar a Deus. Nosso comportamento com nossa família, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos é transformado. Não se trata mais de o que eu posso fazer sem ser pego, mas sim
O que honra a Deus nesta situação? Viver assim significa que a nossa justiça interna supera a justiça externa. Nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações são guiados por um padrão muito mais elevado. Estamos vivendo acima das leis humanas, não porque as desrespeitamos, mas porque o nosso padrão de conduta, que é o padrão do reino de Deus, está muito acima do que qualquer código legal poderia exigir. Pense nisso. A régua da lei humana está aqui embaixo, estabelecendo o mínimo para a convivência social, mas a régua do reino de Deus está lá em cima, nos chamando para uma vida de excelência do amor radical, de integridade absoluta. Assim como Enoque, somos chamados a andar com Deus, a ter uma relação tão próxima com Ele que o seu caráter comece a ser refletido em nós. A única forma de verdadeiramente agradar a Deus é quando buscamos apaixonadamente viver o seu reino em cada área da nossa vida. Então, o convite hoje é este: não se contente em apenas seguir as leis dos homens. Busque a justiça que vem do alto. Busque andar com Deus, ouvir a sua voz e viver os princípios do seu reino. Assim, sua vida se tornará um testemunho poderoso, uma luz que brilha na escuridão, e você experimentará a alegria de saber que está agradando o coração do Pai. Assim como Enoque, sua caminhada pode ser extraordinária. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvi-la e se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Que a sua semana seja guiada pela busca do reino de Deus. Até a próxima.